Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E hoje nós estamos representando, né, a Semana da Família. Eu fui convidada para vir aqui fazer uma exposição sobre a família. E o tema principal desse ano, na Semana da Família, é o desafio de ser constante no bem. E eu vou, então, falar da juventude à velhice, né? E eu sou professora na Unesp e eu estudo envelhecimento e velhice. Então, eu vou falar como a ciência tem visto o envelhecimento e a velhice, né? Quais são os desafios, principalmente agora para o século XXI, e o envelhecimento e a velhice na visão espírita. Né? Como que o Espiritismo vê a velhice. Né? Então, vamos lá. Hoje, né, a partir da década de 50, e principalmente na década de 60, houve um aumento significativo da velhice, da expectativa de vida, né, do envelhecimento, um aumento populacional. Um aumento populacional muito grande. Para vocês terem noção, em 1960, era 3,3 milhões de brasileiros que tinham 60 anos. De 1998 a 2008, passou de 69 para 72 anos a expectativa de vida, né? Sendo que a população feminina tem vivido mais do que os homens, né? Então, você vê, de 3 milhões na década de 60, né, em 69 e depois em 75, já foi para 22 milhões. E em 2010, já foi mais 700% de aumento. E esse aumento, gente, eles não está sendo só aqui no Brasil, né? Está ocorrendo, é um fenômeno mundial, que está ocorrendo em vários países, tanto nos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento. A diferença é que nos países desenvolvidos foi gradativo, foi bem devagar, e tinham proteção social, porque lá teve o estado de bem-estar social. Nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, nós começamos da década de 60 para cá, esse aumento, só que esse aumento significativo, né, está sendo acelerado, rápido demais, né? E, além disso, sem a efetivação de políticas públicas. Então, está trazendo um desafio muito grande para o século XXI, que é atrelar o aumento da expectativa de vida, viver mais, né? Que, de acordo com a ciência, nós vamos viver até 120 anos, né? A nossa pele aguenta 120. Aí, outro dia, eu estava fazendo lá na Nova Era palestra, me disseram que o doutor Bezerra falou que nós vamos viver até 140. Então, vocês veem, nós hoje, então, se nós formos viver uma média de 120 anos, com 60 anos nós vamos estar na adolescência, não é? Porque nós vamos estar ali ainda, vamos viver mais 60 anos, né? Então, como nos preparar? Como atrelar esse aumento de expectativa de vida, mas atrelar com a qualidade de vida, né? É isso que a gente vai tentar mostrar. Então, veja aqui, gente, ó, olha a curva. Aqui, ó, nós estamos em 1950. Olha quanto de idosos tinha, olha como subiu, olha. Ó, em 2010, olha aqui, o tanto que subiu, olha a curva. Em 2020, olha lá, em 2050, então, nem se fala. A maioria vai ser idosos, né? Nos países desenvolvidos está um problema, né? Principalmente na Europa. Por que na Europa está um problema? Porque lá o país é pequenininho e aumentando o número de idosos, e se nascer mais gente, não vai caber todo mundo lá nos países. Já não é o caso nosso do Brasil, né? Porque o Brasil tem grande extensão,
né? Então, vocês vejam, esse é o nosso grande desafio do século XXI, é atrelar o aumento da expectativa de vida com também a qualidade de vida. Então, vejam, nesse aumento da expectativa de vida, a Organização Mundial da Saúde, né, se reuniram junto com a ONU e fizeram 2 Assembleias Mundiais. A primeira Assembleia Mundial era voltada para os países desenvolvidos, dizendo que era preciso que o idoso participe da sociedade. É preciso a reintegração dele ou a integração dele na vida social, na sociedade. Porque se ele não fizer isso, ele cai no isolamento, né? E esse isolamento leva à depressão e muitas vezes até ao suicídio. Então é necessário que nós aceitemos esse idoso, né? Então, houve aí uma valorização do idoso por uma imagem positiva do idoso. O que antes era uma imagem negativa do idoso, é ele que não trabalha, né? Ele não adianta mostrar a educação ou querer estudar, né? Não tem aquele ditado velho que diz assim, sabão na cabeça de burro velho não funciona, não é? Quer dizer, isso não é verdadeiro, não é verdadeiro. Porque, na verdade, gente, não existe tempo para a educação. A todo momento nós estamos aprendendo, né? Estamos abertos para o aprendizado. O que pode acontecer com o idoso, gente, é diminuir um pouquinho, né? Assim, não ser tão acelerado, ele ser mais devagar. Mas isso não implica, gente, que nós todos possamos aprender, porque a aprendizagem é comum. Aí, depois dessa primeira assembleia, fizeram a segunda assembleia. E essa segunda assembleia foi voltada para os países em desenvolvimento, porque estava crescendo demais o número dos idosos, como está até hoje. E aí, no caso do Brasil, nós tivemos influência dessa AME e fizemos a nossa Constituição Federal. E na nossa Constituição Federal, aí já vai citar o idoso, já vai citar direitos para o idoso. E isso, gente, vai fazer com que nós, além da Constituição, nós também fazemos a primeira política nacional para o idoso, que é a Política Nacional do Idoso de 1994, aonde vai representar uma grande conquista para o segmento idoso, porque ali começa a fazer políticas públicas para vivenciar isso. E, em seguida, depois da mobilização da sociedade, né, que os idosos se reuniram e contribuíram, nós vamos conseguir o Estatuto do Idoso, que também. Aí, pessoal, o nosso grande problema não é tanto com questão de legislação, porque o Brasil, até em questão da legislação do idoso, nós estamos assim, até avançados, né? O problema é a efetivação deles, porque, na verdade, não está havendo a efetivação desses direitos, ou seja, fica garantido, fica só no papel. Né? O próprio idoso não está usufruindo dessas leis porque não estão sendo efetivadas. E aí, então, gente, vai trazer transtorno tanto para a pessoa idosa quanto para a família, né? E a gente vê que a composição familiar atual houve alterações significativas na composição da família, né? Principalmente quando a mulher vai para o mercado de trabalho. Porque quem cuidava do idoso, gente, era a mulher. Ela era responsável pelo idoso, pelos filhos, pela educação do filho. Quando ela vai para o mercado de trabalho, começa a mudar essa realidade, né? E também, junto com isso, nós vamos ter o neoliberalismo, que a sociedade vai passar, que incentiva muito o individualismo e o consumismo. E isso também vai influenciar a família. Então, hoje, pessoal, muitas vezes a gente está muito preocupado na família, é cada um por si, né? A gente está preocupado em ter cada vez mais, ao invés de valorizar o ser. Então, isso, gente, prejudica muito as relações e vai prejudicar significativamente a pessoa idosa, principalmente, né?
A gente sabe que não é tanto o caso do Estado de São Paulo, mas a gente sabe, no Nordeste, por exemplo, que grande maioria dos idosos sustentam o lar. Ele ganha um salário mínimo, que é pouco, mas ele é pouco, gente, mas todo mês ele está lá. Então, eles contam com esse salário do idoso. Então, muitas vezes, gente, mesmo aqui no Estado de São Paulo, tem muito idoso que sustenta a família. É ele que sustenta. E, além disso, gente, além de pegar a aposentadoria, ele muitas vezes ainda volta para o mercado de trabalho. E quando ele volta para o mercado de trabalho, ele volta em umas condições muito ruins, porque ele não vai ter a carteira assinada, né? Ele vai trabalhar em bancas, ele vai trabalhar em alguns lugares, muitas vezes, ganhando, às vezes, até menos que um salário mínimo. Então, há uma precarização do trabalho e uma desvalorização dessa pessoa, né? E a gente sabe também que muitas famílias, né, ficam sem poder cuidar do idoso, né? Eu me lembro, gente, que lá eu trabalho na Unesp, a gente sabe que muitas vezes, quantas pessoas já me chegaram para mim e me disseram, olha, Nancy, eu não tenho condições de cuidar da minha mãe que está com mal de Alzheimer. Eu não sei o que fazer, eu preciso, inclusive, amarrá-la, porque como que eu faço? É só nós dois, eu tenho que trabalhar, não posso parar. Então, a gente não pode, gente, julgar ninguém, porque a gente não sabe as condições que está, né? Então, é muito importante que haja essa valorização social do idoso e que o idoso possa melhorar, né? A gente sabe também, gente, que muitas famílias, né, quando não institucionaliza o idoso, e eu não vejo mal nenhum em institucionalizar o idoso, muitas vezes é um mal necessário, a única coisa que a gente pede, nós assistentes sociais, é que não perca o vínculo com o idoso. Porque quando o idoso fica sem esse vínculo com a família, gente, em instituições asilares, ele sofre muito, ele sente muita falta da família. A família para o idoso, gente, é muito importante. É porque é lá que ele tem o vínculo afetivo, é lá que ele tem a proteção. Então, nós, assistentes sociais, muitas vezes, tem que arrumar uma outra família, ou a família de quem vai lá, para dar atenção também para aquele outro idoso, para que ele possa, gente, se sentir valorizado, né, que muitas vezes ele não tem. Outra coisa também que constantemente a gente, como assistente social, tem vivido, é que muitas vezes a família nomeia algum membro para o cumprimento desse trabalho. Eles não institucionalizam. Então, e aí traz sérios problemas para o idoso, porque muitas vezes desmancha a casa do idoso, então ele fica um pouco com um filho, um pouco com outro filho, e o idoso vai acabando perdendo a identidade. E isso, gente, é muito ruim, porque naquela casa tem o retrato, tem as coisas que lembram ele da família, que são significativas para eles. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fora isso, gente, está ocorrendo também muita violência contra a pessoa idosa. Violência financeira, gente. Quantas famílias estão pegando, nós que somos do Conselho do Idoso, eu e a Soninha, minha amiga, que está aqui, que é a presidente do Conselho do Idoso, que estamos sempre reunindo uma vez por mês. Quantas famílias, gente, que vai no banco, pega o cartão e muitas vezes nem comunica com o idoso e tira o dinheiro dele, né? Ou faz empréstimo no nome dele, ou ele mesmo faz empréstimo. A moça que trabalha comigo, ela recebe 1/3 do que ela ganha, só porque ela está totalmente comprometida com essa violência financeira, né? O banco cada vez mais vai incentivando e as pessoas vão se endividando, né? Nós temos também, gente, a violência física, a violência emocional, a violência, gente, até medicamentosa, né? Eu sou coordenadora da UNAT, Universidade Aberta Terceira Idade. Só nós lá na UNAT temos 160 idosos que nós cuidamos. E a gente faz pesquisa sempre com eles, né? Para a gente poder compreender, entender e ainda ajudar eles nas políticas públicas. E nessas pesquisas, gente, a gente tem visto quanta violência contra o idoso. Teve uma aluna minha que ela foi numa instituição asilar, por questões éticas, não cito o nome, não é?
E a minha aluna foi fazer o trabalho de conclusão de curso dela, e ela foi perguntar aos idosos quais os motivos que levaram ele à institucionalização. E nós ficamos chocadas com uma resposta de um senhor, que ele disse: olha, filha, comigo aconteceu o seguinte, eu morava sozinho, e todos os dias de manhã eu levanto e vou até a padaria, que é aqui pertinho, para buscar pão de queijo, porque nós somos meio mineiro, né? Então, ele disse, eu vou sempre, todos os dias de manhã, na padaria para buscar meu pão de queijo. Quando eu voltei, eu tranquei o portão com trinco, tranquei a porta com trinco. Quando eu adentrei a sala, eu senti mal e caí. Eu fiquei desacordado muito tempo. Quando eu acordei, eu fiquei no chão, eu não conseguia levantar. Eu me esforcei ao máximo, mas não consegui levantar. Então, eu consegui pegar o meu sapato, com muita dificuldade, e com as pernas e os braços chutando, e coloquei ele na cabeça para não ficar no chão frio. Consegui pegar alguns pão de queijo, porque os pães se espalharam, e ele pegou algum e conseguiu comer. E os amigos dele sentiram a falta dele, falaram, mas fulano deve ter ido viajar, né? Mas como eles viram, eles falaram, bom, mas quando ele vai viajar, eles avisam. Vamos dar uma chegadinha na casa dele para ver se está tudo bem, se ele realmente foi viajar. Quando eles chegam lá, estranham que o trinco estava aberto, sem o cadeado, e a porta aberta. E ele disse para a minha aluna que ficou morrendo de vergonha, porque ele estava lá estendido no chão e fez todas as necessidades. Sabe quantos dias fazia, gente? Aqui em Franca, isso. Sabe quantos dias fazia que ele estava lá? 4 dias. Na verdade, ele teve um AVC. E hoje ele está de cadeira de roda e teve que ficar institucionalizado, porque ele não tem condições de fazer, né, de atender e realizar as necessidades básicas, que é ir ao banheiro sozinho, a independência, cuidar de si, se alimentar e uma série de coisas, né? Então, gente, essa violência está ocorrendo e muito. Nós temos também, gente, outra violência, né? Que os idosos estão, muitas vezes, morando sozinhos. Não tem problema nenhum. Eu mesmo moro sozinha, né, com o falecimento da minha mãe. Não tem problema. O problema, gente, é a família não estar sempre de olho, não estar sempre conversando com esse idoso, vendo se está tudo bem, não é? Quando eu estava em Portugal, que eu fui fazer pós-doc lá, fiquei 3 meses lá também, gente, o que tem de gente que mora em apartamento e morre e só ficam sabendo porque os vizinhos começam a sentir o cheiro e chama a polícia para dar uma olhada e ver que o indivíduo está morto lá dentro. Então, gente, o idoso e a família, o idoso precisa muito, né? E eu até esses dias lá na UNAT, né, que eu dou uma disciplina, envelhecimento e atualidades, e eu estava entrando em contato para a gente ver, porque em São Paulo já tem espécie de um relógio, uma pulseira, que é um convênio que se faz com espécie de um, como que a gente fala, de um convênio de saúde, né? E aí a pessoa aperta, não precisa discar nem nada. Se ela passa mal, ela aperta um botão lá, põe uma pessoa mais significativa que esteja mais perto dela, né? Até eu falo que eu ia pôr minha amiga Roninha, e aperta o dedo lá, e a pessoa vai lá imediato, né, já sabe que ocorreu alguma coisa, já entra direto em contato, porque às vezes o idoso fica tão que não tem nem condições de digitar, porque ele fica nervoso, né, ele fica... Então, esses são os nossos, gente, desafio. E a necessidade do idoso, gente, ter a família é muito importante. Para isso, gente, até que Franca está se organizando muito bem. Só de CCI, acho que nós já estamos agora com 6. Nós tínhamos 5, fora o NAT, né, Soninha? Acho que agora já são 6. Espalhado nas diversas regiões. O centro,
o Centro de Convivência do Idoso, o idoso vai lá, né? Tem atividades, tem a UNAT também. Nós, lá da Universidade Aberta à Terceira Idade, os nossos idosos têm diversas oficinas, fazem filosofia com a professora Nisa Neila de Almeida Liporoni, que é aposentada pela Unesp, né? E ela, gente, ela dá filosofia, ela está lá desde 2005, dando. Eles já fizeram a antiga, a medieval, a moderna, a contemporânea, e agora estão na ciência política. E ela tem uma base de 30 alunos, e é uma briga, porque tem gente querendo entrar e, às vezes, não conseguem. Fora isso, nós temos yoga, nós temos informática, nós temos autoconhecimento, né? Que é uma disciplina que o pessoal tem gostado muito, que é dado pela minha amiga Gleide, né? E temos também, gente, muitas outras atividades. Eles podem também participarem do curso de graduação, né? Só existe uma forma de entrar numa universidade pública, que é pelo vestibular. Então, no caso, eles não podem ter um certificado, né? Mas, assim, um certificado de conclusão do curso. Mas eles podem ter um certificado de frequência. Teve aluna minha, que nós fizemos até, comemoramos num dos eventos nossos, a BA, não sei se vocês conhecem, que ela fez os 5 anos de direito, acreditam? Ela fez os 5 anos de direito. E os alunos gostam muito dos idosos que vão lá estudar na graduação, porque normalmente nossos alunos são de fora, não são de Franca, né? Agora está tendo mais gente de Franca. Mas eles ficam, pessoal, muito agradecidos com as pessoas, porque os idosos tratam muito bem e até cuidam deles, né? Então, é muito significativo. Os CCIs também, gente, tem muitas atividades muito boas para o idoso, para trabalhar, gente, a autonomia e a independência do idoso. Então, veja, gente, é necessário a valorização social do idoso, né? E o que a ciência tem nos mostrado a respeito disso? Então, a ciência, né, pelas pesquisas, pelas contribuições, mostra que é necessário respeitar as individualidades, evitando a generalização. O que quer dizer isso, gente? Muito idoso, tem gente que fala assim, mas idoso é chato, é resmungão. Não é verdadeiro, né? Não é. A gente não pode generalizar, não é? Aquela pessoa que foi a vida inteira assim, possivelmente, quando envelhece, pode até ficar um pouco mais, né? Porque aí ela vai ter dor aqui, dor ali, né? Aí que ela vai ficar mais mal-humorada. Mas isso não é de uma forma geral, né? Nem todos os idosos são assim. Eu convivo com vários que são ótimos, né? Nós fomos fazer uma viagem com o ônibus da faculdade, uma excursão cultural, o ano passado, nós fomos em Ouro Preto. Eu que fui levando os idosos até lá. Gente, olha, eles têm um pique, uma boa vontade, querem conhecer, querem viver. Então, isso é muito importante. Não infantilizar o idoso. O idoso, gente, não é criança. Não precisa infantilizar. Tem muita gente que fala assim, mas eu acho tão lindo aquele cabelinho branco, aquela coisa. Os idosos lá na Unesp, como nós já trabalhamos bem isso, a gente não gosta. Não há necessidade, gente. O idoso não é criança, né? Eu me lembro que o professor Canoas, que ele foi meu professor, deu muito tempo aulas aqui, agora aposentou. E ele sempre morou em São Paulo, agora ele mora lá. Ele estava falando que ele teve um problema na perna e está mancando. Ele é um homem bem assim, vistoso, né? Mas ele, com esse problema na perna, ele está usando muleta, está em umas condições muito difíceis. E ele foi no banco, estava subindo com dificuldade, a moça que atende lá correu, chegou para ele e falou, pode deixar que eu ajudo o senhor. O senhor sabe escrever e ler? Gente, o homem já fez graduação, mestrado, doutorado, livre docência, titular. Então, a gente não pode generalizar, né? Cada um, gente, é uma individualização. Não há necessidade para isso. E nem tratá-los como incapaz,
né? Como eu citei o exemplo para vocês agora, né? Oferecer cuidados específicos para a sua faixa etária, né? E aí, gente, é uma luta nossa para que estejam geriatras, né? Para que estejam mais geriatras, principalmente nas unidades aí de saúde, para que o idoso possa ter esse tipo de coisa, né? Preservar, gente, a independência e a autonomia. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que preservar a independência e a autonomia da pessoa idosa. Muitas vezes, gente, as pessoas idosas, elas têm muita dificuldade em aceitar a ser velho, né? Por quê? Porque a nossa sociedade valoriza o novo. Então, ninguém quer ficar velho, não é? Todo mundo quer ficar jovem, né? Então, mas, gente, muita gente fala assim, não, se eu já cheguei, já falei para minha mãe, vou tomar o talão de cheque dela, já não vou deixar ela sair sozinha, já não vou fazer isso. Gente, se você pensa que você está ajudando, não está. Porque você está tirando a autonomia da pessoa. Não façam isso. Só em extrema necessidade. Não há necessidade, gente, de fazer isso. Os idosos, sempre que possível, vamos, gente, trabalhar para a autonomia dele. Tem uma amiga nossa que frequenta o curso, que é da Secretaria da Saúde, a Débora, não sei se vocês conhecem, que eu admiro muito. A mãe dela está com mal de Alzheimer, está numa cama, né, não levanta, não fala mais. Sabe o que ela faz para preservar a autonomia da mãe? Ela pergunta todo dia para ela, mãe, a senhora quer tomar sol? Se sim, dá uma piscada, se não, dá duas. E ela dá as piscadas, quando ela quer tomar sol e quando ela não quer tomar sol. Percebe, gente? Mesmo nessas condições difíceis, tem condições de nós preservarmos a autonomia das pessoas. Ter paciência, porque às vezes o idoso é um pouco mais lento só, né? Mas ele, gente, tem capacidade de aprendizagem. Não há necessidade disso. Trabalhar suas perdas e seus ganhos. A maioria dos idosos, gente, as pesquisas têm mostrado a dificuldade de aceitar as perdas. Perda de ente querido. Quanta gente, fica sofrendo, entrando em depressão pelas perdas. E isso, gente, é uma contribuição muito grande que o Espiritismo vai dar à velhice, né? Nós que sabemos que é só a morte do corpo, mas que o espírito permanece, né? Então, nós precisamos, gente, a perda do status, a perda de que trabalhava fora, tinha seus amigos, com a aposentadoria muitas vezes perde tudo isso, tem que renovar, tem que fazer novos amigos, né? Promover, gente, a estimulação biopsíquico-social. Então, é necessário fazer exercícios, não é só exercício, mas é muito importante, gente, que exercite os nossos idosos a fazerem exercício, que é fundamental. Aí, no geriatra, acompanhar psicologicamente, a ter integração social para que ele possa melhorar, né? E aí, como é que fica, gente, eu pergunto para vocês, o envelhecimento na visão espírita? Hoje, gente, eu estou ligando tudo isso que eu falei para vocês da ciência, agora nós vamos ligar com o Espiritismo. E hoje, como foi pedido, né, o capítulo 5, que é o das aflições, então a gente vê a justiça das aflições. Muitas vezes, gente, a gente acha que o fardo está pesado demais, que nós não estamos dando conta, né? Muitas vezes a gente fica revoltado, né? Aí, gente, é a grande oportunidade que nós temos de conhecer o Evangelho de Jesus. E quando nós conhecemos, principalmente o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver a justiça das aflições. Por quê, gente? Porque Deus é justo. Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Quando nós temos a certeza desse Deus, gente, nós vamos aceitar as nossas aflições, ver qual a lição que a gente tem que tirar, o que a gente precisa aprender com essas
prova, com essas expiações que nós estamos passando, com essas vicissitudes da vida, com essas aflições. E, gente, nunca julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e serei perdoados. Então, gente, é muito importante, né? E isso, gente, não é só na velhice, é ao longo da vida, né? A gente tem que exercitar isso. Na velhice, gente, quando a gente exercita durante a vida, na velhice ainda fica muito mais fácil a gente trabalhar esses valores. Mas, gente, não é impossível. A todo momento Deus está nos dando oportunidade. Os espíritos, nossos amigos, né, estão aí junto, nos ajudando, nos mostrando, para que nós tenhamos essa aceitação. Por isso, gente, que é muito importante o bem e o mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino do céu. Não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Não tenha dúvida disso, gente. É um mundo de expiação e prova. Então, todos nós sofremos. Estejam sobre o trono ou sobre a palha. Todos nós sofremos. Agora, o grande detalhe, gente, é como nós sofremos. De que maneira nós sofremos. Se estamos aceitando isso. Se estamos tirando a aprendizagem que nós precisamos. A velhice, gente, nós vimos, pelo que a ciência mostrou, do isolamento social, né? Joana de Ângeles, gente, vai nos dizer que muitas vezes o idoso, a família põe ele lá num quartinho do fundo, nem dá atenção para ele, ou então nem deixa os netos dar atenção. E aí ele cai no isolamento social. Mas, gente, também a doutrina espírita vai nos dizer, né, que a ingratidão, mas se estiver sofrendo a ingratidão dos filhos, lembre-se de Jesus. Aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa, né? Então vamos aproveitar, gente, a velhice para nós fazermos a caridade material e espiritual, a indulgência, a benevolência e o perdão, que seja uma constante em nossas vidas, né? Perante os infortúnios ocultos, gente, vamos confiar em Deus, vamos ter, gente, uma postura positiva frente a isso, né? E não ficarmos em tormentos voluntários, né? Quantos tormentos, gente, que a gente poderia ter evitado, aquele pensamento negativo, né? Toda essa forma que a gente faz. E aí, Joana de Ângeles vem nos dizer que o bem envelhecer na visão espírita, né, é muito importante a autorrealização. E quem pode nos dar essa autoevangelização é o Evangelho, que é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autorrealização. E aí nos diz Joana de Ângeles: ama, assevera Jesus, perdoa, porque a palavra te forma irretocável. Serve, determina enfático o verbo. O ocioso é a ferrugem nas engrenagens da vida. Então, gente, não caia na ociosidade. Vamos trabalhar. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós mesmos. E vamos perdoar. Joana de Ângeles nos diz que o perdão tem 3 fases, né? Ela fala, a primeira fase é perdoar o nosso inimigo, né? Aquela pessoa que porventura possa ter nos prejudicado ou que nos querem mal. Vamos perdoar, né? Mas perdoar, gente, de coração, não guardar mágoa, não guardar rancor dentro de nós, que é muito importante, né? Veja, gente, Joana de Ângeles nos diz, desperte e sejas feliz. Nessa fase, gente, do envelhecimento, é muito importante. É um momento, gente, que nós temos, né, para despertar e ser feliz. Um vídeo de Raul Teixeira nos diz assim, ó, falar sempre de forma inatacável. Cuidado com o que a gente fala, como a gente está falando, né? Vamos sempre, gente, ter uma palavra amiga. Vamos falar amavelmente com o nosso próximo. Não tomar nada como pessoal. Tudo a gente leva para o pessoal, né? Não vamos fazer isso.
Não fazer suposições. Ah, mas eu suponho isso, eu suponho aquilo. Isso é ruim. Fazer o melhor que pudermos com o máximo de nós. Vamos ter, gente, ideias positivas. Vamos exercitar a nossa paciência e assim aprenderemos a ser felizes. Joana de Ângeles, gente, nos diz que frente às provocações, né, que nos acusa, vamos responder com silêncio às ações que os desmentirão, né? Aquele que está nos agredindo, né? Se a gente falar com silêncio, lembra do Chico, que o Chico falava que tem hora que é melhor ficar com a boca cheia d'água do que ficar respondendo ou ficar atendendo a essas provocações. As incompreensões, perdoa os teus seguidores, eles já são infelizes em razão do que cultivam no mundo íntimo. Então, gente, perdoa, porque pior é ele próprio que está passando por aquilo, guardando a mágoa, guardando rancor, agredindo, né? Reclamações indevidas, não reclame, gente. Agradeça a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre as lágrimas. E os outros fruem, por enquanto, entre sorrisos. 3 inimigos, nos diz a Joana de Ângeles: a depressão, o ressentimento e a exaltação. Quantos idosos, gente, estão caindo em depressão? As pesquisas, gente, têm mostrado muito, os dados têm aumentado significativamente. E da depressão, gente, primeiro o isolamento, depois a depressão, e muitas vezes, muitos idosos estão se suicidando, né? Então, vamos vencer a depressão, porque Joana de Ângeles nos diz, ela é semelhante à noite, inopinada em pleno dia. É a nuvem ameaçadora do todo do sol. É o tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Vamos, gente, evitar o ressentimento. Ele é parecido com um mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Já viu um mofo no guarda-roupa? Né? Não é tão ruim? Qualquer lugar o mofo é ruim. Assim é o ressentimento. Ele mofa o nosso interior, né? E a exaltação. Identifica a faísca da eletricidade devadora e atinge os nervos e produz o relâmpago da loucura, com trovoadas carregadas de improspérios e rebeldia, que estiolam as ideias da vida e despedaçam aqueles que tombam nas malhas. Então, cuidado com a exaltação, gente. Nos diz Joana de Ângeles, né? Relacionamento social, mesmo nas faixas da agressividade, o imperativo do crescimento espiritual faz inevitável. É importante, gente, que nós nos relacionemos, que nós tenhamos a tolerância, a compreensão, a bondade, né? A solidão, gente. Nem sempre morar sozinho é solidão, viu, gente? Porque muita gente mora com o outro e está só, né? Não sabe se relacionar com o outro. Mas vamos evitar essa solidão, porque ela propicia a visão desfocada da realidade, ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais. Vamos ter a convivência social, tanto na juventude, na infância, na juventude, e principalmente na velhice, gente, é muito importante. Vamos fazer, gente, o autoconhecimento. À medida que o ser se autodescobre, mais percebe a necessidade dos relacionamentos sociais, né? O sucesso. O maior sucesso, diz a Joana de Ângeles, gente, não é no negócio, não é as conquistas materiais. O maior sucesso é nós vencermos a nós mesmos, né? Esse é o maior sucesso que nós podemos ter. Eu agradeço a todos, espero ter contribuído, peço perdão por alguma coisa e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui. E muita paz a todos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada.